Nós estamos hoje concluindo a nossa série, Guia de Sobrevivência, uma exposição que nós temos feito no livro de Tessalonicenses. E hoje nós chegamos aí no fim da série, hoje é a conclusão dessa série. Semana que vem, ou seja, nós já estaremos iniciando uma nova série, falaremos disso em breve. E eu quero convidá-lo já a abrir a palavra de Deus em 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Na semana passada, o pastor Flávio pregou até o versículo 5 do capítulo 3. Então a gente vai continuar aí a partir do versículo 6 até em diante, até finalizar essa carta. 2 Tessalonicenses 3, do 6 até o 18. O texto vai ser projetado também na versão NVI, que é a versão que eu estou lendo. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, o verso 6, diz assim: Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhes ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente, e não conforme a tradição que vocês receberam de nós. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite, para não sermos pesado a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Se alguém desobedecer ao que dizemos nesta carta, marquem-no e não se associem com ele, para que se sintam envergonhados. Contudo, não o considere como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. O próprio Senhor da paz lhes dê a paz em todo o tempo, de todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas cartas, e é dessa forma que escrevo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado pela Tua palavra, que nos instrui, palavra que nos chama para viver segundo a Tua vontade. Nós sabemos que nós não temos a habilidade de compreender a Tua palavra por nós mesmos. Sabemos que somos limitados, sabemos que o pecado faz com que os nossos entendimentos não compreendam a boa vontade do Senhor. Por isso pedimos a ação do Seu Espírito Santo, que Ele fale aos nossos corações, que Ele revele a nós a Tua palavra, para que a gente venha andar conforme a Tua boa vontade. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, para quem me conhece, sabe que eu gosto um pouco de música. E uma coisa que eu gosto de fazer é de usufruir de uma boa música. Em casa, normalmente, quando estou em casa, eu gosto de colocar alguma coisa para assistir. E, normalmente, eu não sou muito de procurar algo para assistir em relação à música, não. Eu entro no YouTube, assim, um vídeo que tiver de música ali, eu clico e vou assistir para ver o que é. Eu gosto da música, eu gosto principalmente de analisar o conteúdo musical, o que está sendo feito ali. E uma coisa que me chama muita atenção, que eu estou sempre assistindo, é orquestra. Minha esposa, às vezes, fica meio assustada, que ela fala, engraçado, tem hora que eu passo aqui na sala, está um rock pesado, uma coisa estranha. Aí eu passo, 1 minuto depois, está lá, um menino meio estranho. Mas eu gosto de analisar isso. E uma coisa que me chama atenção numa orquestra é a quantidade de músicos. Normalmente vai de 80, chega até mais de 100 pessoas. E o quanto que é cada pessoa ali executando uma nota, às vezes coisas tão simples, outras não.
E você tenta escutar o que cada um está fazendo, é impossível. Você não consegue escutar uma pessoa, tentar ver o que fulano ali está tocando. Não dá, é muita gente. E normalmente você escuta aquele som, já vem, parece que vem pronto, parece que só tem, sei lá, alguém deu um play ali, só tem uma coisa saindo, um tanto de músico, e você escuta aquela harmonia perfeita. Mas para que isso aconteça, é necessário que todos os músicos ali estejam em completa harmonia. Quando eu morava em Belo Horizonte, a gente lá tinha bastante apresentação de orquestra e a gente conseguia sempre assistir algumas delas. Estudante não tem muito dinheiro, então a gente descobriu que antes, normalmente, tinha um ensaio aberto, que custava muito mais barato. E a gente sempre ia no ensaio aberto, que era mais tranquilo para a gente acessar. Mas uma coisa que eu gostava do ensaio aberto é que ali você via aquelas coisas que no palco, na hora da apresentação, não dá para você ver. E normalmente, sempre, quando acontece algum erro, quando alguém sai da linha por um pouquinho, o maestro sempre para e chama atenção. E fala, olha, engraçado que uma coisa que a gente não consegue perceber, às vezes ele percebe. Ele fala, poxa, ó, fulano ali está errado. Ou aquele grupo ali fez alguma coisa errada. E ele sempre chama a atenção das pessoas para que aqueles músicos eles possam se alinhar novamente e voltar a tocar aquela melodia tão bela. Hoje o texto fala um pouco sobre isso. Ali na igreja de Tessalônica, tinha algumas pessoas que estavam desordenadas. A palavra fala que elas estavam, em algumas versões, fala desordenadas, em outras ociosas, que a gente leu, fala sobre isso. E isso prejudicava o corpo. Porque naquele contexto, algumas pessoas estavam deixando de trabalhar. A gente viu durante a série que estava disseminando ali, que Jesus já havia voltado, e alguns estavam pensando que, já que ele está voltando mesmo, não preciso mais trabalhar, vamos seguir, vamos só esperar, que ele já está aqui no meio de nós, já está chegando no fim. E isso estava pesando para algumas outras pessoas da igreja. Porque essas pessoas que não trabalhavam estavam tendo que ser sustentadas por outras pessoas da igreja que estavam trabalhando. Só que, além de não trabalhar, essas pessoas, a Bíblia fala também que elas estavam se intrometendo na vida alheia. E isso prejudicava todo o corpo. Isso colocava em risco toda aquela ordem, toda aquela música que eles estavam tocando. E para isso o apóstolo Paulo ele foi bem categórico. Porque quando nós temos alguns problemas no corpo de Cristo e eles não são resolvidos, eles crescem e se tornam cada vez piores. Uma pequena farpa em um dedo, se ela não é retirada, ela pode causar uma grande infecção e você pode precisar de um procedimento cirúrgico. Quando alguém pisa em um prego, por exemplo, por mais superficial que pareça, se você for no médico, a primeira coisa que ele vai falar, aplica uma antitetânica. Porque ele sabe que algo tão, às vezes, que parece aos nossos olhos tão tranquilo, pode causar uma grande infecção. Eu tenho um amigo que, certa vez, jogando futebol, ele tomou um chute na canela, o que é muito normal. Principalmente, dependendo com quem você está jogando, talvez você vai tomar até algum chute na canela. E uma coisa tão comum, tão simples, e ele deixou para lá, e tudo bem, aquilo foi se agravando, e se agravando, e se agravando. Eu lembro que eu cheguei a visitá-lo no hospital e ele estava praticamente irreconhecível. O corpo tinha inchado todo, até o rosto estava inchado, e os médicos tinham falado que não sabia mais o que fazer, que era só Deus mesmo, que eles não tinham o que fazer. Um simples chute numa canela. E às vezes isso acontece também no corpo de Cristo. Coisas que parecem ser tão inofensivas, um probleminha tão pequeno, às vezes pode causar um grande problema. Os problemas da igreja, eles são como problemas físicos. Se não forem resolvidos, eles crescem, eles se agravam, e eles podem infectar o restante do corpo. Paulo já tinha advertido isso. Na primeira carta dele aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a gente falou sobre isso, e ele vai alertar essas pessoas que não estavam querendo trabalhar. E agora, novamente, ele faz isso. Percebe que essas duas palavras, normalmente, elas estão sempre associadas. Trabalho e fofoca. Falta de trabalho e se intrometer na vida dos outros. Normalmente, elas estão sempre associadas. Já viu quando a pessoa está se intrometendo na vida dos outros, a gente fala bem assim, uma falta de uma enxada, né? Ou uma casa para varrer. Normalmente, sempre está associado com isso. Tem até base bíblica isso, viu? O apóstolo Paulo está falando isso há muito tempo.
E é engraçado que em todas as culturas existem ditados sobre isso. Por exemplo, os romanos diziam que quem não aprende a fazer coisa alguma, aprende a fazer o mal. Isaac Watts escreveu: Satanás sempre encontra algum mal a ser feito por mãos desocupadas. E de acordo com os rabinos, aquele que não ensina o filho a trabalhar, ensinam a roubar. Toda cultura fala um pouco sobre isso. Mas parece aqui que os tessalonicenses não ouviram o que Paulo falou na primeira carta, é alerta que ele deu. Provavelmente ele também não deu ouvido a essas coisas culturais que estavam sendo produzidas também, ou eles não leram. Me parece que ele ouviu um pensador contemporâneo, que dizia o seguinte: o trabalho é bom, ruim é ter que trabalhar. Seu Madruga que disse isso. Parece que os tessalonicenses mais aprenderam com ele do que com o que Paulo escreveu. Paulo, ele esperava agora, nessa segunda carta, ele começa a se dedicar ao final dessa carta a esse problema novamente. E ele esperava que a igreja toda trabalhasse em conjunto para que esse problema fosse resolvido. E para entender um pouquinho sobre isso, a gente vai separar em alguns motivos aqui, no qual Paulo usa para exortar os cristãos a deixarem o seu pecado e a viverem uma vida que agrade a Deus. Então, o primeiro ponto que nós temos aí, ele vai estar no verso 6 e 10. Ele vai usar a exortação da palavra. Um dos problemas que nós não podemos cometer é ter uma vida dualista, onde o senhorio de Cristo ele só vai atingir algumas áreas de nossa vida. Às vezes nós sofremos por isso. Tem pessoas que quando ele está no ambiente de igreja, está tudo muito tranquilo. Quando você está no ambiente de igreja, consigo viver certinho o que a palavra me diz. Dá até para perdoar, dá até para fazer um bocado de coisa. Agora, saiu ali da porta, é jogos vorazes. Tem que sobreviver. O que tiver que fazer para sobreviver, a gente vai fazer. Mas não. O senhorio de Cristo, ele fala sobre toda a vida do ser humano. Ele aplica os nossos relacionamentos, entretenimento, descanso, necessidades, até mesmo o trabalho. Mas o que a Bíblia fala sobre o trabalho, seja ele tanto manual quanto intelectual? Dentre várias coisas, a gente precisa lembrar aqui que o trabalho, ele faz parte da vida humana antes de o pecado entrar em cena. É incrível isso, né? Porque às vezes a gente parece, tipo assim, com certeza o trabalho é fruto do pecado. Não tem jeito, porque às vezes é tão difícil ter que trabalhar que a gente acha que faz parte do pecado. Mas não. Deus já via antes do pecado já dar o trabalho a Adão. Quando ele colocou Adão no jardim, ele dá a ele um trabalho de cuidar, de cultivar daquele jardim. Ele fala para ele, vai agora dar nome aos animais. Adão tinha bastante trabalho para fazer. Claro que o pecado tornou esse trabalho muito mais difícil. Eles não tinham que lidar com muitas coisas que às vezes a gente vai ter que lidar por causa do pecado. A gente vai ter talvez aquele chefe que vai querer pegar no pé mesmo, independente de você estar fazendo um bom trabalho ou não. Ou você vai ter aquelas recompensas de pessoas que talvez não fazem nada e são muito mais recompensadas do que você que está se dando ali o dobro ali e ninguém reconhece o seu trabalho. Você vai ter, às vezes, o problema de não ser remunerado o que deveria ser por causa do trabalho que você faz, de não ter uma remuneração correta devido ao seu trabalho. A gente vai passar por muitas coisas porque, desde quando o pecado entrou no mundo, ele contaminou todas as áreas. E o trabalho foi um deles. Mas uma coisa que a gente não pode pensar, parar de pensar, ou começar a pensar, na verdade, é que a necessidade de trabalhar seja um resultado de uma queda. A gente não pode nunca achar que nós precisamos trabalhar por causa do pecado. O ser humano precisa do trabalho para a sua realização pessoal. O ser humano precisa do trabalho porque Deus criou o ser humano para trabalhar, para o trabalho. É muito bonito quando a gente fala que a gente quer resplandecer a Jesus Cristo, mas Jesus Cristo era uma pessoa que trabalhava. Quando a gente fala que a gente nasceu para glorificar a Deus em tudo que nós fazemos, mas Deus é alguém que trabalha. E quando a gente fala que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós também somos pessoas que trabalham, assim como Deus trabalha. Então o trabalho é para nós, seres humanos. Mas quando eu falo de trabalho aqui, eu queria destacar duas coisas. A primeira é que eu não estou falando apenas de trabalho remunerado. Eu falo de todo tipo de trabalho. Tem pessoas que o seu trabalho é exclusivamente cuidar do seu lar, educar os seus filhos, e às vezes elas não vão ser remuneradas por isso. Normalmente ela não vai ser, na verdade, eu não conheço quem é.
Mas, normalmente, ela não vai ser remunerada por isso. E isso não quer dizer que o trabalho seja mais tranquilo ou menos cansativo. Por vezes, ele é muito mais cansativo do que o trabalho remunerado. Na maioria das vezes, ele vai ser muito mais trabalhoso. Eu não falo aqui também que Paulo ele não tinha consciência de que existiam pessoas que não queriam, que não poderiam trabalhar. E a gente olha para o texto aqui e Paulo reconhece que existiam essas pessoas. Ele com certeza tinha pessoas naquele meio que tinham algum problema de necessidade, alguma deficiência física ou algum compromisso familiar que não poderia trabalhar. Existia esse tipo de pessoa. Enfermidades assolavam aquele povo. Por isso, no verso 10, ele declara que se alguém não quer trabalhar, também não coma. Ele não está falando de pessoas que não podiam trabalhar. Ele não está falando de pessoas que tinham a oportunidade de trabalhar e não queria. Ele está falando desse tipo de pessoa, que tinha a oportunidade de trabalhar e não queria. Não se trata aqui de uma questão de capacidade, mas sim uma questão de disposição. Existem pessoas que não têm a capacidade, isso é diferente. Existem pessoas que têm a capacidade, mas não têm a disposição de trabalhar. Quando um cristão ele não consegue trabalhar e está passando por alguma necessidade, é um dever e privilégio da igreja suprir essa necessidade, dar-lhe auxílio, dar-lhe apoio. A exortação aqui de Paulo é para aquelas pessoas que podem, mas eles não querem. A exortação aqui deveria ser motivo suficiente para que cristãos preguiçosos trabalhem, porque a palavra é clara quanto a isso. A palavra ela é suficiente para nos mostrar o quanto o trabalho ele é essencial para a vida humana. Ah, mas eu sou herdeiro, não preciso trabalhar. Eu herdei uma bolada de dinheiro e eu não preciso trabalhar. Você não precisa trabalhar para ganhar dinheiro, mas você precisa trabalhar para glorificar a Deus. Dá um jeitinho, manda o jardineiro embora e vai regar as plantas lá embaixo, mas se precisa trabalhar. Eu, certa vez, estava vendo não sei se é bem um documentário, uma reportagem, que falava de algumas pessoas que eram ricas. E tinha uma pessoa que ela falava que ela era muito, muito rica. Mas tão rica que ela falava que se ela não fizesse mais nada, ela sentasse em frente à praia, ela e até a 10ª geração dela viveria muito e muito bem. Tinha pouquinho dinheiro, provavelmente. E ela dizia o seguinte, que o fato dela não precisar trabalhar para prover as necessidades básicas dela, fazia com que ela tenha cada vez mais responsabilidade em trabalhar. E era um pouco estranho, mas ela continua dizendo porque ela tem tempo e recurso para aliviar a vida de pessoas que estão aflitas e angustiadas. Ela dizia, pelo fato de ela não precisar trabalhar para se sustentar, ela tinha mais responsabilidade ainda em trabalhar, porque tinha pessoas precisando do trabalho dela, para que de algum modo elas fossem aliviadas. E ela tinha tempo e recurso para trabalhar para essas pessoas. A preguiça ela é um pecado. Deus fala disso claramente nas Escrituras. O trabalho dignifica e dá honra ao ser humano. Já dizia Salomão em Provérbios, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Trabalha para todos nós. Ah, se eu não preciso trabalhar para ganhar dinheiro, tem pessoas precisando do seu trabalho. Tem ONGs aí precisando. Tem trabalhos voluntários aí necessitados de mão de obra para que pessoas possam ser, de certa forma, ou alcançada pelo Evangelho ou alcançada também nas suas necessidades. Tem trabalho e tem pessoas precisando de mão de obra. E o trabalho é para todos nós. Não é uma questão para nós cristãos. O trabalho para nós cristãos não é uma opção. É uma ordem divina. Nós fomos criados para o trabalho também. Segundo ponto que a gente vai ver do verso 7 até o verso 9 é o exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo muitas vezes diz aqui, isso a gente vai encontrar em várias cartas dele, falando sobre o direito e o dever que a igreja tem em sustentar as pessoas que trabalham na obra de Deus. Ele fala que ele reconhece esse direito aqui no texto. Ele vai dizer o seguinte, que ele não trabalhou, não porque ele não recebeu nada da igreja, ele não
pesou, ele trabalhou para o seu próprio sustento enquanto ele esteve lá, não porque eles não tivessem direito. Ele reconhecia que ele havia esse direito. E ele fala sobre esse direito por várias vezes. Mas ele fala que ele não usou disso para que ele servisse de modelo para outras pessoas daquela igreja. Porque tinha pessoas que não queriam trabalhar. Então, quando eles foram para lá, eles quiseram trabalhar, o seu sustento foi, ele fala que ele não comeu nem um pão à custa deles. Ele fez tudo com o seu trabalho, não porque ele não tinha direito, mas porque ele queria servir como exemplo para aquelas pessoas que não estavam querendo trabalhar. Por meio dessa atitude, ele mostra ser unido e maduro, porque líderes egoístas, eles vão usar dos seus direitos sempre para exigir cada vez mais para o seu próprio bem-estar. Mas um líder verdadeiramente dedicado, ele usa os seus direitos para edificar as pessoas. E ele coloca até os seus privilégios de lado, se for necessário, para que outras pessoas sejam alcançadas. Eu vou usar de exemplo algo que eu vi, por exemplo, aqui. Eu já vi pessoas aqui da igreja que trabalham aqui na igreja, em momentos de férias, vindo aqui para atender pessoas. Era um direito tirar uma férias. Mas líderes verdadeiros abrem mão do seu direito para que outras pessoas sejam beneficiadas. Um líder verdadeiro está preocupado com o povo de Deus antes dos seus próprios direitos. Imagina se Jesus na cruz tivesse reivindicado o seu direito e não estivesse atrás do nosso, o que seria de cada um de nós. O equilíbrio aqui é entender que todo obreiro cristão ele tem direito de receber o sustento da igreja onde ele está servindo. A Bíblia é clara quanto a isso. Nós não podemos usar esses versículos aqui isoladamente para falar que não precisamos fazer nada contra aqueles que trabalham para a obra do Senhor. A Bíblia é clara que a igreja ela deve sim sustentar essas pessoas. Mas todo servo de Deus ele também tem o privilégio de colocar os seus direitos de lado quando é necessário. Paulo fez isso por muitas vezes. Nós vamos ver na história de Paulo, quando ele, por exemplo, quer ir a Roma, conhecer os cristãos de Roma, ele fala que o desejo dele era ir a Roma e contava com a ajuda deles para que ele pudesse pregar o evangelho na Espanha. Mas por muitas e muitas vezes você vê também ele trabalhando, porque ele sabia que aquela igreja ela não tinha condição de sustentá-lo. Paulo então mostra aqui agora um terceiro motivo para a obediência dos cristãos. A partir do verso 11 até o 15, ele vai falar agora sobre o encorajamento aos cristãos e o que deveriam fazer a partir disso. A chave aqui se encontra no verso 13. Ele diz assim: quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Ele fala isso porque provavelmente alguns cristãos aqui estavam desanimados. Desanimados porque viam pessoas sem trabalhar, enquanto trabalhavam duramente, e essas pessoas tinham que ser sustentadas por eles. E, irmão, isso é uma coisa comum na igreja. Quem é que nunca se sentiu desanimado por causa de alguns não estarem empenhados com as atividades? Isso realmente não é desanimador, às vezes? Você olha e fala bem assim: poxa, mas eu estou dando duro aqui, eu estou aqui trabalhando, suando, abrindo mão, dedicando meu tempo, e tem muita gente não fazendo nada. E isso estava começando a disseminar ali também no meio da igreja. Mas ele fala claramente: nunca se canse de fazer o bem. Não olhe para a postura dessas pessoas que estão desanimadas, que não estão querendo trabalhar, que não estão querendo continuar vivendo o evangelho que foi proposto a eles. E isso é um grande problema, porque o pecado na vida do cristão, ele sempre afeta a vida da igreja. Às vezes a pessoa acha que quando ela peca é só ela. Não, ele sempre afeta a vida da igreja. O mau exemplo sempre leva outras pessoas a desanimarem, a viver uma vida piedosa. Sempre o mau exemplo vai fazer isso. Mas, poxa, eu fico aqui lutando para viver uma vida piedosa e outras pessoas estão nem aí. E isso acaba, às vezes, disseminando. E começa outra pessoa: também vou viver, também vou fazer desse jeito. E aí entra um outro problema.
Paulo vai tratar aqui também, porque isso só acontece quando falta a disciplina. Então, o terceiro ponto aqui, o quarto ponto que Paulo vai tratar aqui é a disciplina. Porque quando essas atitudes elas não são repreendidas, esse problema só vai aumentando. No início, uma pessoa está pecando, ela continua vivendo, já que ninguém alerta, isso começa a atingir outras pessoas, vai se alastrando no meio do povo de Deus. E por isso, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que a disciplina ela tem dois objetivos. O primeiro objetivo ela visa restaurar o pecador. Esse é o alvo da disciplina. Jesus, quando vai falar sobre isso, ele fala claramente, quando você vê um seu irmão pecar, chame-o, confronte-o com o seu pecado. Se ele se arrependeu, você ganhou um seu irmão para Cristo. E segue. Esse é o objetivo. O objetivo é que ele volte aos caminhos do Senhor e permaneça. Se ele não conseguir, se você falar com ele e não te der nenhum ouvido, aí você faz o quê? Deixa ele de mão? Não, ele fala, chame outra pessoa e insiste novamente. Chame alguém de testemunha e fale novamente. Se ele voltar aos caminhos do Senhor, acabou o problema. O objetivo foi concluído. Se ele não ouvir ainda assim, e agora sim pode esquecer, ele fala, não, leve para a igreja. Pede para a igreja agora tomar uma posição, alertar esse irmão, estar junto com ele. E se ele ouvir, amém. Processo encerrado. O objetivo da disciplina é restaurar o pecador. É olhar o irmão que está andando num caminho de pecado e falar, olha, volta, vem para cá. Aqui é o caminho sadio, aqui é o caminho correto. E o segundo ponto da disciplina, que ela tem como objetivo, também é guardar a vida da igreja da iniquidade. Porque quando nós também não fazemos nada e deixamos isso acontecer, você está expondo, colocando a igreja de Deus em risco. Quando nós não fizemos nada, não exortamos, não falamos contra o erro, a gente permite que o erro faça parte do corpo de Cristo. E isso é sério. Porque a igreja de Deus ela é chamada para ser separada, santa. E é um compromisso nosso, isso não é um compromisso do líder da igreja. Isso não é um compromisso dos pastores da igreja. Isso é um compromisso da igreja. De manter a igreja de Deus sadia. Por isso nós alertamos. Por isso nós falamos. Então olha o que o apóstolo Paulo faz. Ele toma o primeiro passo, que é exortar, ele faz isso na primeira carta. Mas parece que o povo não entende muito bem. Ele persiste então e fala disso novamente na segunda carta. E na segunda carta ele vai dizer o seguinte, se alguém não obedecer o que eu estou dizendo aqui, agora vocês vão tomar uma atitude. Ele leva para a igreja. Mas é importante a gente lembrar aqui que a disciplina não é um grupo de pessoas ansiando por justiça própria. Porque às vezes a gente pode cair nisso. Achar que nós estamos fazendo aí, buscando o melhor de Deus, mas às vezes a gente está buscando apenas uma justiça nossa mesmo. Eu trabalho em escola com criança e é fenomenal, porque a criança ela não mascara a coisa igual os adultos fazem. Normalmente elas jogam na realidade e está tudo muito tranquilo para elas. Eu lembro que normalmente essa parte de justiça própria é uma coisa visível no meio deles. Tem dia que você chega lá e a aluna senta na primeira cadeira. Aí ela chega e fala bem assim, ué, mas aí era o lugar da outra menina. Não, mas ela chegou atrasado. É injusto eu levantar mais cedo, chegar aqui primeiro que ela e ter que sentar lá atrás só porque o meu lugar é lá. Eu tenho que sentar aqui. Isso é justiça. Aí você fala, então tá bom. Aí semana que vem, ela chega atrasado e senta lá atrás. Ela lembra bem assim, não, mas o meu lugar era aqui. Aí fala, mas você chegou atrasada. Ela falou, não, mas é injusto. A professora dividiu o lugar da sala e meu lugar é aqui. E é sempre assim, toda semana. É a mesma história, sempre. As mesmas pessoas ansiando por justiça, quando a justiça favorece a ela. Mas a gente não é diferente dessas crianças. A gente faz a mesma coisa. Às vezes a gente... Não é assim que a gente faz o nosso relacionamento com os nossos cônjuges. É assim que a gente faz, cara, você já está assim, ó, e não muda. É para hoje, vamos embora.
Mas quando é com a gente, paciência, Deus está fazendo a obra. Calma. Você acha que é da noite para o dia que a gente muda? Deus está trabalhando, eu vou ficar melhor. Só respira. Mas com os outros a gente quer para hoje. A gente é assim. E eu não estou falando também aqui de a gente também agir contra pecado quando a gente categoriza qual pecado ele precisa ser agido. Porque também a gente é assim. Esse aqui precisa ser repreendido. Aquele ali está tranquilo. Aquele ali ninguém se importa muito não. Isso não chama nem muita atenção. A gente é assim. E às vezes sem perceber. A gente faz isso quando a gente está assistindo aquele programa de televisão, ou seja lá um filme, e às vezes tem uma cena que você fala bem assim, não dá para assistir isso não, isso aqui é terrível. Esse pecado grotesco, como é que eu assisto isso? Eu mudo de canal. Aí a outra série tem um monte de pecado também, tão ruim quanto essa que eu assisto. A gente seleciona qual pecado é bom a gente fazer parte do nosso cotidiano. A gente faz assim. Paulo, então, ele vai falar claramente aqui que essa disciplina ela tem que ser feita biblicamente, visando com que o pecador ele seja restaurado. A preocupação não é com aquilo que me incomoda ou não. A preocupação é que Deus precisa ser glorificado no meio da igreja. E se tem alguém desordenado, ele precisa entrar em ordem. A preocupação é com a vida daquela pessoa. Porque o caminho que ela se está levando ao pecado é um caminho de perdição. É um caminho de destruição. E ela precisa voltar para os caminhos de Deus, onde ela encontrará paz e vida eterna. Essa tem que ser a nossa preocupação. E para isso, essa disciplina ela tem que ser feita com amor. Sabe quando um pai vai disciplinar o seu filho? Você não disciplina como um juiz carrasco que quer condená-lo. Você faz isso com amor. Porque eu quero que ele se torne uma pessoa melhor. E é assim que devemos fazer uns com os outros na igreja. Paulo, então, aqui, ele vai exortar a igreja. E ele vai falar que caso esse irmão não se arrependa, para a igreja evitar uma comunhão íntima com ele. Ele fala isso no verso 6. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós lhes ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que receberam de nós. É preciso aqui esclarecer uma coisa, que esses irmãos, no qual estão sendo exortados, não são pessoas que são ignorantes quanto ao erro que eles estão cometendo. Aqui não é alguém que, eu cometi algum erro ali, não sabia o que era, não. Aqui era alguém que ele cometeu um erro, o apóstolo Paulo alertou a primeira vez, ele continuou nesse erro, ele alertou a segunda vez, e ele fala, se ainda não adiantar que a igreja tome uma postura, porque ele precisa enxergar o seu erro. Eram pessoas que já tinham sido exortados, mas não deixaram essa prática. Eles não estavam errando por causa de falta de luz no caminho. Eles estavam se recusando a obedecer. É diferente de alguém que cometeu algum pecado e não foi nem exortado. E às vezes você já quer tacar uma pedra na pessoa, nem chamou atenção, nem exortou, nem apontou o caminho. O apelo de Paulo aqui, quanto a essas pessoas, é que os crentes façam um distanciamento dessa pessoa. Mas aqui é importante te lembrar que ele fala de fazer esse afastamento, mas ele não fala aqui de um abandono. São coisas diferentes. Ele não fala de repelir essa pessoa. Você não pode nem dar bom dia. Tem gente que quando vê uma pessoa atravessa a rua para não falar. Não é disso que ele está falando. O que ele tem em mente aqui é que nós não podemos ter um companheirismo concordando com as atitudes dessa pessoa. Nós não podemos agir em conformidade com o pecado dela como se estivesse tudo bem. Nós precisamos exortá-la. Um bom exemplo disso, que acontece muito na nossa sociedade, é aquela família que fala bem assim, eu não concordo com esse tipo de vida. E eu falo para o meu filho o tempo todo, você não pode viver uma vida assim, essa vida é errada. Aí no final de semana ele sai para essa vida e o pai dá o dinheiro para ele lá. É isso que não pode acontecer. A ideia aqui não é um abandono. A ideia é eu não compactuar e nem ajudar
a pessoa ainda achar com que ela não perceba que aquilo que ela está vivendo não é uma coisa boa. Ela precisa, na postura da igreja, entender que ela está vivendo uma vida errada. E a ideia aqui que o apóstolo Paulo fala é que eles se sintam envergonhados. É com que a nossa postura mostre para ele que a vida que ele está vivendo é uma vida de vergonha. A ideia de se sentir envergonhado não é você querer expor uma pessoa, porque às vezes o pessoal pensa assim, né? Para ele se sentir envergonhado, eu vou contar lá na igreja para todo mundo o pecado que ele falou, o que eu vi ele fazendo, para ele se sentir envergonhado. Não é isso que ele está falando. A ideia é que a postura de afastamento vai fazer com que essa pessoa olhe para a vida dela e entenda que ela está vivendo uma vida de vergonha, uma vida que não agrada a Deus. Então, se a pessoa ela continua vivendo desse jeito, Paulo ele dá esse passo, que é um passo severo. No verso 14 ele fala: se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, marquem-no e não se associem com ele, para que se sinta envergonhado. Isso aqui, irmãos, no mundo que nós vivemos, na verdade, é até um grande problema. Porque no contexto que a gente está inserido hoje, amar uma pessoa é deixá-la viver do jeito que ela quer, sem você falar nada. Amar alguém é você ver ela caminhando para o abismo e você está do lado ali, fazendo carinho. Mas, biblicamente, isso não é amor. Se a pessoa está indo para uma vida de perdição, aquele que ama vai alertar. Aquele que sabe que o caminho é ruim vai falar. E Paulo fala isso claramente, exortou 2 vezes. E se ela persistir no erro, ele fala, tem que ter alguma postura, ela precisa entender que ela não está num caminho sadio. É uma advertência firme. Mas olha o verso 15 como ele é interessante. Contudo, não o considere como inimigo, mas chame a atenção dele como irmão. Quando Jesus ele vai falar da disciplina, no qual eu falei antes, ele termina quando se esgota todas as possibilidades de você chamou, exortou, não ouviu, chamou outra pessoa, falou, não ouviu, a pessoa continua do mesmo jeito, ele fala, leva para a igreja, essa igreja vai falar com essa pessoa, vai tomar uma postura, ela também recusar não ouvir. A Bíblia fala, trate como descrente. Tratar como descrente, algumas pessoas interpretam errado, que a pessoa pensa, trata como descrente. O que você faz para um descrente? Prega o evangelho. Tratar um descrente não é você tratar mal, não é você parar de falar, não é você abandonar ele em algum lugar. Prega o evangelho. Porque se ela não entendeu até agora, você está chamando a atenção dela. Volta aqui para o caminho. E ela se recusa, é porque ela não entendeu o evangelho. Ela precisa ouvir o evangelho. Mas você percebe que no final disso aqui, Paulo ele não fala trate como descrente. Ele fala o seguinte, contudo, não o considere como inimigo, mas chame a atenção dele como irmão. Vai existir pessoas, irmãos em Cristo, que vai ter dificuldade com alguma área da vida, com algum pecado. E que não vai ser tão fácil, não. Você vai chamar a atenção e vai ter que chamar, e chamar, e chamar. Mas às vezes ele é um crente. Talvez, às vezes não. Mas às vezes ele é um crente. É alguém que te escuta. Quando você chama a atenção, ele vai falar. Às vezes ele não vai ter força para responder naquele exato momento. Às vezes ele vai falar, cara, eu sei que está difícil, eu não consigo não fazer isso, mas insista. Insista. Chame a atenção dele como irmão. Nós precisamos observar aqui que em momento algum Paulo se referiu a esses rebeldes como joio, ou como lobos, como inimigos, ou como os filhos do maligno, e ele faz isso algumas vezes. Ele descreve aqui como irmãos. Por isso eles devem ser disciplinados. A palavra fala que Deus disciplina aquele que Ele ama. Por isso devem ser disciplinados. A disciplina é para filhos. Deus disciplina aquele que ama. A postura de você deixar alguém para lá e não fazer nada, isso é uma postura que nós, quando vamos ver em Romanos, Paulo vai falar que quando Deus ele libera a ira dele para aquele povo, sabe qual é o motivo? Sabe o que ele faz? Entrega a ele as suas próprias paixões. Deixa ele viver do jeito que quer. Na nossa sociedade, às vezes você fala para a pessoa assim, deixa ele viver do jeito que ele quer. É amor. Na Bíblia é Deus mostrando a sua ira. Porque aquele que ama, ele vai falar, vem cá e volta para o caminho de vida. A disciplina tem esse objetivo. Nós precisamos ter cuidado, senão nós nos tornamos um bando de gente legalista que só aponta o dedo. E isso também é um grande problema.
Porque a disciplina, quando ela é feita em amor, ela não está ali para você apenas apontar o erro do seu irmão. Ela está ali para você pegar na mão dele, trazer ele de volta e apontar o caminho. Às vezes é necessário a gente dar uma chacoalhada nas pessoas mesmo. Tem hora que só falar com mansinho não dá não. Tem hora que você tem que chacoalhar mesmo algumas pessoas. Mas quando ela acordar, você tem que estar ali junto. Você tem que estar dando suporte. Você tem que se disponibilizar para ajudá-la no caminho. Porque é muito fácil a gente só falar que está errado. A gente tem que se colocar como aquela pessoa, olha aqui, essa vida que você está vivendo está errada. A certa é assim, ó, vamos cá, vamos comigo. O que você precisa de suporte? Está difícil? Vem cá que eu vou te ajudar. Se eu precisar dedicar tempo para isso, eu vou fazer. É estar junto. Em relação a isso, eu quero deixar algumas aplicações práticas para a nossa vida. E a primeira delas é: prevenção é sempre melhor que intervenção. Guarde isso porque é importante. Prevenção é sempre melhor que intervenção. Isso funciona de dois lados. Se você vê o seu irmão caminhando para um lugar errado, se você vê que o caminho que ele está tomando é um caminho que vai levar ao erro, já alerta. Tem gente que vê o irmão indo para um lugar ruim, indo, fazendo tudo errado e fica olhando, esperando. Olha só, vai dar ruim. E fica olhando, observando. Aí quando dá ruim, ele chamar o pastor. Alerta. Na verdade, o ideal não seria nem chamar o pastor, né? Porque a Bíblia fala que quando você vê um irmão pecar, você vai até ele e exorte quanto ao erro. A gente sabe que existe alguma dificuldade, questão de você ter proximidade com aquele irmão, afinidade e tudo mais. E a gente está aí para ajudar, mas o modelo ideal seria que quem viu pecar, para quê? Para não espalhar fofoca, para não sair contando para outro que viu e alguma coisa. A ideia é restaurar o pecador. Mas prevenção é sempre melhor. Se você está vendo um irmão indo para um lugar errado, alerta. Não espera acontecer, não. Ou, outro contrário, se você é a pessoa que está caminhando no lugar errado, sabe disso, mas está sendo atraído por isso, peça ajuda. Não é problema nenhum pedir ajuda. É muito melhor chegar para alguém e falar: olha só, estou sendo tentado numa área aqui, está difícil para mim, me ajuda com isso aqui. É muito melhor do que depois que você está sujo naquele pecado e não consegue mais nem se limpar. É muito mais difícil. Prevenção é sempre melhor que intervenção. Segunda aplicação é que nós devemos nos debruçar na palavra de Deus. Ela vai sempre nos exortar e nos mostrar o caminho. Nós, seres humanos, esquecemos todo dia a boa vontade de Deus. Mas se nós lemos a palavra de Deus, ela nos vai lembrar todo dia o caminho que a gente tem que andar. Por isso a importância de estar ali, fazer o seu devocional em casa, de você ler a palavra de Deus, porque ela vai te lembrar o caminho. Nós esquecemos dela sempre, por isso falhamos, por isso erramos. E outra aplicação interessante é: siga os bons exemplos. Irmãos, na igreja tem muitos bons exemplos. Tem uma lista aqui para falar de excelentes pessoas, excelentes exemplos. Sigam os bons exemplos. A gente tem tanto exemplo bom na igreja, às vezes a gente deixa se desanimar por causa de um exemplo ruim, de 2 ou 3. A gente podia olhar para os exemplos bons e falar: não, olha lá, fulano de tal está ali firme, eu continuo firme com alegria. Mas a gente normalmente tende a olhar para um problema e falar: faz nada, vou parar. Vou parar, não vale a pena não ficar trabalhando sozinho. Olhem para os bons exemplos. Grude, agarre em pessoas que são bons exemplos, que tenham a nos ensinar, que tenham a nos acrescentar na nossa vida. São pessoas imperfeitas, como cada um de nós, mas buscam sempre agradar a Deus. Olhem para esses exemplos. O apóstolo Paulo, então, conclui essa carta com 3 preciosas possessões da igreja aí. Ele termina fazendo uma saudação final. Ele diz: o próprio Senhor da paz lhe dê a paz em todo o tempo. A partir do verso 16. O próprio Senhor da paz lhe dê a paz em todo o tempo
e de todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. No verso 18 ele fala: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. 3 coisas importantes que ele fala: paz, comunhão e graça, que devem fazer parte da nossa igreja e da nossa vida de forma geral. A paz é porque Jesus é o Senhor da paz. E se nós temos isso em consciência, que Ele é o Senhor da paz, nós somos responsáveis para promover a paz. Então, na igreja não deve ter espaço para que a gente perca tempo se intrometendo na vida alheia, falando da vida dos outros. A gente não precisa perder tempo com isso. Nós precisamos que a paz reine no nosso meio, porque nós servimos aquele que é o Senhor da paz. Ele é a nossa paz. Uma paz que o mundo não pode dar e que o mundo também não pode tirar. Uma paz que guarda o nosso coração, guarda a nossa mente. Paz que excede todo entendimento e que reina em circunstâncias que a gente nunca imaginaria que sentiríamos paz. Uma paz que ela foi conquistada na cruz. O profeta vai dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Uma paz que ela foi conquistada por um alto preço. O Filho, o sangue do Filho do próprio Deus. Por causa do nosso pecado, o que restava para nós não era paz, era a ira de Deus sobre nossas vidas. Mas mediante isso, Ele manda o seu próprio Filho Jesus, que vem até nós, toma o meu pecado, o seu pecado, e carrega para aquela cruz. E a ira de Deus é apaziguada quando é despejada sobre o seu próprio Filho Jesus Cristo. E mediante a isso, nós temos paz com Deus. Uma paz que ela foi conquistada na cruz. E ao ressuscitar no 3º dia, Jesus nos dá uma vida eterna, uma vida de paz. Um presente que é dado por nós. E nós não temos apenas a paz com Deus, nós temos também comunhão com Deus. É o que o versículo fala. Que isso esteja com todos vocês. Além de termos paz com Deus, Deus não só fez assim: olha, está tudo em paz, viva a sua vida, eu vivo a minha, já estamos em paz. Não. Ele está conosco. É Ele que nos ajuda, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá vigor. É Ele que nos faz caminhar firmes no seu propósito, na sua palavra. E ele termina dizendo: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. A graça de Cristo é o favor imerecido, dispensado por toda a humanidade que não merece. Ele é um favor que ele é dado gratuitamente. Como eu disse no início, queria chamar a banda aqui na frente. E como eu disse no início, numa orquestra, os músicos, quando você tem uma orquestra onde está todo mundo tentando dar o seu melhor para que aquela música seja perfeita, sempre vai aparecer quem está desalinhado. Isso é natural. Se está todo mundo tentando acertar, sempre vai aparecer quem está desalinhado. Na igreja também é assim. Quando nós estamos tentando ao máximo acertar, sempre vai aparecer quando estivermos desalinhados. Mas na orquestra, quando ele aparece, o maestro chama, exorta, faz ele entender onde está o erro, depois de agora você vai tocar de novo e tocar do jeito certo. E ele espera isso, que ele volte para lá e toque do jeito certo. Mas uma coisa que é interessante é que o maestro ele não ensina. Ele vai parar a música, ele vai falar que está errado, e na próxima vez você toca certo. Mas como que toca? Você deveria saber. Ele não vai ensinar ninguém. E se você não conseguir tocar, bye bye, talvez uma outra hora você consiga voltar. É assim que funciona no mundo da música. Mas para nós é totalmente diferente. Para nós, o maestro foi quem escreveu a música. E o mais interessante é que ele sabe que os músicos não conseguem tocar ela perfeitamente. Aquele que nos criou,
que escreveu toda a melodia que a gente deveria viver, Ele sabe que nós não conseguimos tocar ela perfeitamente. Mas Ele sabe quem consegue. Ele envia o seu próprio Filho, o único que pode executar cada detalhe dessa música, sem erro algum. Ele escreve, Ele executa, e o mais interessante é que Ele nos chama e nos convida a fazer parte dessa grande orquestra. Mesmo sabendo da nossa incapacidade, da nossa imperfeição, do quanto nós não somos preparados para isso, Ele nos chama para fazer parte dessa grande orquestra, no qual Ele mesmo, quando erramos, nos ensina a tocar. Seu próprio Espírito Santo nos constrange, nos aponta o caminho. Por meio da sua igreja, Ele chama a atenção, Ele faz com que uns ajudem aos outros a caminharem e a tocar essa música até o fim. Até quando Ele voltar para buscar toda a sua igreja e aperfeiçoá-la, para que a gente faça isso perfeitamente por toda a eternidade, uma eternidade de paz. É sobre isso que a gente vai cantar. Foi na cruz que Ele nos comprou com o seu próprio sangue e nos chama a viver essa vida que glorifique a Ele em tudo que nós fazemos. E que seja assim para a glória de Deus Pai.